iniciando então uma parte muito interessante e que eu sei que alguns têm expectativa sempre nesses cursos, é uma das áreas assim que mais geram interesse, até porque o mundo dos plugins, que é o que nós vamos entrar agora, essa realidade do Moodle agora como uma grande Lego, né, onde se vai montando e chegando onde quer. Os plugins são imprescindíveis, eles são agora a parte mais fundamental assim, desse processo todo. Então nós vamos dar uma caminhada nesse sentido. A ideia é que a gente entre tanto na questão do gerenciamento de plugins, onde encontrar os plugins. Vamos entrar nessa área de instalação de plugins, depois habilitação dos plugins, de gerenciamento do plugin mesmo e ainda na retaguarda dos arquivos. Bom, aqui no nosso ambiente teste, sempre tudo isso que eu estou fazendo vocês vão fazer também. Administração do site, e aqui então nós vamos para plugins, instalação, visão geral dos plugins. Todos esses menus nos interessam, tá? Mas o que é que a gente tem de diferente aqui? A visão geral dos plugins é onde nós gerenciamos eles, onde habilita, desabilita e se tem uma visão realmente de todo o processo de plugins. Agora, como autenticação, blocos, comportamento de questão, que é uma outra regra que tem aqui nova também, editores de texto, aqueles editores. Eu posso, não sei se sabiam disso, mas aquele editor não precisamos ficar restrito a ele. Nós podemos utilizar outros editores mais completos dentro do ambiente também. Ferramentas administrativas, filtro, formatos de curso, nós vamos trabalhar nisso. Inscrições, ou seja, todo o processo de inscrição. Dá para usar como inscrição o que é padrão e ainda novos modelos de inscrição. Licenças, tá? E aí então os repositórios, vamos trabalhar e vamos dar uma olhada nisso. Nós vamos habilitar um repositório. Então, como é que funciona aqui? Eu tenho a visão geral e tenho depois o tratamento individual em cada um desses tipos de plugin. Então entendam sempre aquela coisa que eu tenho falado, assim, a gente tem que entender as etapas que se diferenciam dentro do ambiente. No caso dos plugins, que é uma realidade dentro do ambiente de administração, da caixa administração do site, eu tenho então a visão geral e depois individualmente cada um tipo de plugin, e dentro do plugin especificamente eu tenho uma outra realidade ainda, que é a realidade de configuração dele. São essas 4 etapas e 4 realidades que eu tenho dentro do ambiente. Vamos dar uma geral aqui na visão geral dos plugins. Olhem só aqui. Eu tenho uma realidade então em que eu tenho o tipo de plugin, tá? E eu vou fazer uma descida rápida aqui. A gente vai ver. Isso aqui tudo é padrão dele. São plugins defaults. Ou seja, quando vocês chegarem a utilizar tudo que tem aqui, já vai estar muito bom. Então, fora isso, tem em média 2.000 outros plugins à disposição, né? Que eu falei ali, em torno de 500 homologados. Quando eu lá no início conversei que a gente não usa 20% do Moodle, vocês já devem estar imaginando por que eu falei aquilo, tá? Desses que estão aqui, vocês podem ver que os desabilitados estão em destaque e outros habilitados. Então, esses desabilitados podem ser habilitados imediatamente e já saírem funcionando. Os que não estão aqui precisam ser instalados, tá? E os que estão habilitados já estão disponíveis e em funcionamento. Para vocês darem uma ideia, porque é muito difícil a gente achar plugins aqui. Eu normalmente uso o Ctrl F do navegador, que é aquele nosso sistema de busca, e faço ali embaixo, ó, eu vou fazer um Google aqui. Achei o plugin do Google Docs, a integração que agora é o Google Drive, e ele é um tipo repositório e está desabilitado. Ele já está instalado então, só que ainda não está habilitado. Uma outra busca que eu posso fazer, ó, a integração com o Picasa. Nós vamos usar um outro exemplo aqui. Se queremos um certificado,
Eu vou botar em português para ver como ele vai reagir, só para vocês verem. Ele não encontrou, mas se eu coloco em inglês, eu já consigo uma busca melhor. E aí eu tenho dois certificados aqui. O certificate, que é o que nós utilizamos. Aí eu posso então baixar ele, para depois nós fazermos uma instalação. E ele é do tipo módulo, olhem só. Tá? Ele é uma atividade, então, né? Por isso que ele vai para a pasta Mode, é aquilo que a gente conversou lá. Tema vai para a pasta tema, modo vai para a pasta modo. Tem um chamado Certificates Wall, que é um mesmo certificate aquele ali, só que ele foi implementado como nós do TRF fizemos o e-certificado com verso e exclusão de certificado já emitido. Esse pessoal aqui desenvolveu uma versão bem mais completa, tá? Ele não tem verso, mas quem sabe pegar esse plugin e implementar o verso nele ficaria perfeito. E ele tem muitas implementações interessantes, tá? Dá para emitir o certificado por alguém, ou seja, eu não preciso necessariamente que ele emita, eu posso emitir o certificado por aqui. Os certificados emitidos ficam à disposição para mim ver, e ainda eu posso excluir também. Aquela implementação que a gente fez lá, eles fizeram também. E assim tem outras opções. Então já fica o desafio. Outra coisa legal aqui é que você pode fazer customização no formato direto por aqui, ou seja, não precisa necessariamente entrar no sistema de arquivos. Tudo isso aqui que eu estou falando, o que é que nos interessa? É que vocês saibam que dentro da área do Moodle, então, onde eu implemento, é uma reação daquilo que eu já tenho instalado e daquilo que eu posso buscar e instalar. Voltamos para a nossa realidade agora, então, e eu já falei desta área aqui, já falei desta área onde eu tenho a visão de tudo que acontece. Aqui, então, eu tenho a opção de configurações. Lembra que eu falei da etapa, né? Configuração do site, ambiente, área de plugins. Dentro da área de plugins eu tenho a visão geral dos plugins e ainda eu tenho uma outra realidade que é a configuração específica do plugin. Se vocês observarem aqui, eu tenho alguns deles que não tem essa opção de configuração. Quem desenvolveu o plugin não achou necessário que ele tivesse parâmetros para serem configurados. Então, o que está lá e pronto. Não consigo alterar em nada. Aquele nosso do Google Drive, do Google Docs, ele não tem nenhuma configuração aqui. Então, simplesmente é porque não tem nada para configurar. E os que têm essa área de configurações, então eu tenho vários parâmetros que podem ser tratados ali. Vamos trabalhar um exemplo agora, que é aquele do Google Docs. Ele não está habilitado. Então, para ilustrar aquilo que eu disse, eu vou para dentro da realidade que eu tinha dos plugins. Eu sei que ele é um plugin de repositório. Eu vou então em repositório, gerenciar repositórios. Então, aqui eu vou ter um deles que é o Google Docs. Ele está desabilitado. Eu vou então habilitar e visível, ou seja, ele está habilitado e todos enxergam, ou seja, a administração enxerga ele. Tá? Habilitado, mas escondido, ele fica à disposição, mas ele não aparece na listagem. E o desativado, que é o caso. No nosso caso, habilitado e visível, que é o que normalmente usamos. Tá? Ele já trouxe então aqui para mim aqueles campos que é da configurações. Tá? E eu já posso dizer o valor que eu preciso aqui. Eu vou chamar então de Google Docs ou Google Drive e vou colocar um ID de cliente e uma chave secreta, que é toda a parte de segurança para que o Google Drive saiba que este Moodle tem autorização para entrar lá e olhar os arquivos. Então tem que ter uma relação de confiança entre os dois, e quando chegar lá com essas credenciais ele vai dizer, não, esse cara aqui está autorizado. Esta aqui é a URL que eu vou dizer para o Google que está autorizado a ir lá, bater na porta e pedir visualização dos meus arquivos. E eu preciso colocar um ID de cliente e um segredo. Tá? Para passar essa etapa agora aqui, porque são campos necessários, eu posso só colocar aqui Google Drive. Tá?
Vou colocar ID de cliente qualquer coisa. E segredo qualquer coisa também. Só para ele passar. Depois eu vou voltar aqui e vou implementar essa segurança. Mas no nosso caso eu só quero mostrar para vocês como é que essa relação entre habilitar o repositório e ver isso na visão geral. Uma vez que eu tenho isso aqui habilitado lá, na visão do geral dos plugins, ele vai mudar agora. Está aqui ele, agora ele é habilitado e aquelas configurações estão aqui à disposição. Pronto, depois eu vou voltar para alterar para que isso funcione. Se eu chegar agora dentro de um curso meu, for implementar um arquivo, eu vou ter à disposição, quando eu procurar arquivo aqui, a opção Google Drive. Se eu clicar aqui, é claro que ele vai dizer que não conseguiu conectar, porque eu não tenho o OAuth lá configurado. Vou colocar um arquivo, da onde? Do Google Drive. Venho aqui então, tenho o Google Drive, ele vem e pede login, estou dentro do Google Drive. Daqui para frente eu posso entrar então no meu repositório de arquivos, imagens, eu tenho aqui um logo, selecionar este arquivo e salvar e voltar ao curso. Campos não obrigatórios. Tá aí. Esse é um bom exemplo com relação a plugins. Ou seja, o que nós fizemos, revisando então o que nós fizemos aqui. Nós habilitamos um plugin já instalado, tornamos ele visível, depois habilitamos e configuramos e criamos uma relação de confiança entre o Moodle e os diretórios de um repositório. É bem interessante o uso de repositórios, porque um repositório de arquivos do Moodle, ele tem que ter todo um gerenciamento, tanto de backup, de storage, de espaço em disco, que tem que ser criado para o ambiente de vocês. Agora, uma vez que a estrutura cresce e precisa muito de muitos arquivos e muita capacidade em disco, que os vídeos começam a entrar, o que acontece? Se tem uma estrutura já com repositórios e já tem todo um gerenciamento de storage para isso, por que não utilizar esse modelo de nuvem, né? Que muitas vezes, em muitos lugares isso já existe. Então, ainda que utilize o espaço de disco do Moodle, se já existe uma videoteca que tem otimização de vídeo, que tem espaço em disco lá para se colocar vídeos, por que não se criar uma área então para o ensino à distância dentro desse repositório, integrar e passar a fazer e deixar que esses arquivos continuem lá, mas à disposição no Moodle. Então todo esse cuidado é muito interessante numa questão de gerência de TI mesmo, né? Essa integração funciona muito bem, ou seja, eu deixo aquela otimização de arquivos para quem tem especialização nisso, que são os repositórios. E o Moodle simplesmente utiliza essa estrutura e vai cuidar daquilo que ele, como software, é especialista, tá? Que é a questão de montar um ambiente virtual e entregar da melhor maneira para o aluno isso. Só um exemplo, gente, de plugin, tá? Agora nós vamos trabalhar com outros plugins, com uma instalação, vamos instalar 2 plugins e vamos fazer uma movimentação neles. Então,